Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de teologia na matéria de pregador de alta performance, aqui pegando o gancho da homilética, né? Da homilética bíblica. E você já deixou seu feedback, já deixou seu comentário do que você aprendeu, do que você analisou, do que você percebeu, do que falta em você ainda para se tornar esse pregador aí de alta performance, né? Então tem sido uma pancada, né? Tem sido uma ripa na muleira, uma perna mancada, a longarina nas costelas, né? Uma pancada, mas é boa para o nosso crescimento, onde há o confronto. Pois bem, vamos lá. O pregador que não conhece sua nação, isto é, para onde ele vai, e nem de como funciona, ele não pode ser um embaixador. Assim é o pregador, como nós falamos na aula anterior. Se ele não conhece os céus, como é que ele vai ensinar os céus? Acredita que tem pregador que não sabe como é que é o céu? E ele quer ser um pregador. Existe missionário, tá fazendo missão não sei de quê. Se ele não sabe como é que é o céu. Se ele não sabe como funciona os céus. E tudo que ele pode ser pregador de qualquer coisa. Menos pregador. Pode ser missionário de qualquer coisa, menos a missão é de quê? Evangelista que não sabe como é que é o céu, como é que funciona o céu. Então ele pode ser missionário ou evangelista de qualquer coisa, menos os céus, menos de Deus. Porque se ele não conhece todo o embaixador, a Bíblia diz que o pregador é o embaixador, é um dispenseiro. Tá bom, se ele é o dispenseiro, se ele é o embaixador, ele conhece, o embaixador conhece a nação dele, sabe como é que funciona, sabe como é que é a cultura. Como é que é a cultura dos céus, do teu céu que tu vai? Como é que é a cultura do teu Deus? Como é que é o teu Deus? Como é que é os céus? É grande, é pequeno? Ah, é de ouro, mas de cristal. Como é que é? Você me descreve como é que é os céus. Você como embaixador. Descreve como é que é os céus. Por isso, o pregador em comum necessita ter noções da homilética. E aqui eu vou entrar nessa nossa aula. O que é homilética? Para Elianai Cabral, a homilética é a arte da preparação e comunicação de sermões. A homilética apenas coloca os pensamentos inspirados por ele numa ordem tal que facilita a exposição do sermão. Diante deste princípio, a homilética também está ligada, porém distinta, quando o significado, ou seja, a oratória, a eloquência e a retórica. Cabral ainda diz que a oratória é a arte de falar. A oratória é a arte de falar em público de forma elegante, precisa, fluente e atrativa. Anota isso. A oratória é a arte de falar em público de forma elegante, precisa, fluente e atrativa. Preciso, que tem pregador que é chato. Tem pregador que ele até tem um conhecimento, mas é chato falando. Ele não é fluente, não é atrativo. Quando eu falo atrativo, eu não estou dizendo que é para afagar o meu ego, né? Para afagar. Não é nada disso que eu estou falando, né? A forma fluente, atrativa, neste sentido, estou falando de atrair, por mais que tem mensagem que é dura mesmo ali, mas eu preciso de uma palavra que eu estou precisando, uma palavra que está me prendendo ali, por mais que ela seja dura, mas ela está me atraindo, atrativa, ela está me atraindo. A eloquência, por outro lado, você viu que é oratória, né? Vou repetir mais uma vez a oratória. A oratória é a arte de falar em público de forma elegante, precisa, fluente e atrativa. Tem que atrair o público. A eloquência, por outro lado, é a capacidade de falar e expressar-se com desenvoltura. Entendeu?
é a capacidade, a eloquência é a capacidade de falar e expressar-se com desenvoltura. E a retórica? E a retórica é a arte de argumentar bem. A homilética está ligada a essas três coisas, viu? A homilética, que é a arte de pregar sermão. Que três coisas? A oratória, a eloquência e a retórica. Anota os três juntos, tá bom? Pega o papel aí, não tem problema de riscar. Anota. Colocar a homilética, ela está ligada a esses três. O quê? A oratória, a eloquência e a retórica. Vamos trabalhar as três. O que é oratória? Liga aqui. É a capacidade de falar de forma elegante, precisa, fluente e atrativa. E a eloquência é a capacidade de se expressar com desenvoltura. E a retórica é a capacidade de argumentar bem, da persuasão. Entendeu? Esses três, a pessoa desenvolveu os três. A oratória, capacidade de ser preciso, de ser atrativo, de ser fluente. A eloquência, a capacidade de se expressar com ilibada desenvoltura, sem tropeçar nas palavras. E a retórica é a forma de argumentar. Eu não apenas sou fluente, eu não apenas sou eloquente, ou seja, desenvolto, mas eu sei persuadir também. Eu sei argumentar bem. Eu argumento porque falo bem. E sou desenvolto. Então tudo está ligado na homilética. Muito top, né? Chiquíssimo isso. Falar de forma bonita, isso é chiquíssimo demais. Às vezes eu brinco, solto alguma palavra, uma linguagem coloquial ali, mas depende do público. Mas é muito chiquíssimo falar, pregar bem. Falar de maneira eloquente não é apenas emocionar o ouvinte, como também não são berros, gritarias e lamentos a ponto de encharcar o microfone com salivas. Contudo, a eloquência é a forma artística, segura e eficaz de transmitir o sermão. A voz do pregador é sua ferramenta de trabalho. E toda ferramenta precisa saber como usá-la e aprimorá-la. O pregador precisa também saber qual intensidade de voz em cada situação. No entanto, o mais importante é que sua voz alcance o mais distante ouvinte. Mais importante do que falar bem é saber a tonacidade, o tom que você vai aplicá-la, né? Existe um tom de voz para falar para 20 pessoas, existe o tom de voz para falar para 5 pessoas, existe o tom de voz para falar para 100 pessoas e existe o tom de voz para falar para 1000 pessoas. Então você deve se enquadrar nesse ambiente, na sua tonacidade. E olha, às vezes isso acontece também de um rapaz ir para o hospital e lá ele quer pregar os gritos. Não faz sentido. Então, todo pregador ele tem que ser um pregador educado, de como ele vai usar o tom de voz. Não é que ele não possa gritar, mas tem que saber como fazê-lo. Tem que saber por que está fazendo. Tá bom? Porque senão se torna chato, se torna incoerente, mal educado. Então o pregador vai ter um momento que ele vai gritar, ali vai, porque o momento faz jus a isso. O momento é oportuno. O momento é seguro para fazer isso. Então, vai dar para fazer e vai ser chiquíssimo, vai ser oportuno para o momento. Portanto, também tem uns que tem que aprender a elegância de segurar no microfone. Tem uns que seguram na cabeça do microfone aqui, baba o microfone todo e às vezes não sai nem um som bonito, não sai um som atrativo. Vai ter momentos para isso? Vai ter momentos para isso. Mas o momento vai dizer isso. Então, comece com elegância. O pregador que começa tirando roupa, se desmontando
tudo, né? Se começar com blazer, com paletó, termine com paletó, na elegância. Aí ele vai com blusa branca, tira ali, aí fica aparecendo os mamilos, parece o peito todo molhado de suor, encharcado. Não, não se desmonte, porque você vai se desmontar todo. É deselegante, não é chique, não é legal, não é bonito. O pregador se desmontar todo, não é legal. Então não se desmonte, continue na pose. Terminou encharcado, desça, troca de blusa. Mas no altar, como representante, fica feio, como pregador. Portanto, mantenha mais ou menos uns 10 centímetros do microfone da boca para você. Vai ter momento que você vai, obviamente que tem lugares que o microfone é ruim, o som não é legal, não coopera, não colabora, mas tenha, assim, o máximo, claro, não tem como ser elegante até o final, não tem como, mas mantenha o máximo de elegância até o final possível, porque pregador chique, representante de Deus, ele vai manter a postura possível. Também não pregue apontando o dedo para os irmãos, não pregue fazendo esse sinal que não é elegante. Tente deixar a mão aberta, deixar o polegar acima, olhando no olhar 180 graus. Se você fizer o olhar 360, não fique lá na tribuna, porque você não está pregando para eles, também o está. Mas não é eles o alvo é a igreja, o seu ouvinte. Você precisa focar no seu ouvinte, tá bom? A voz do pregador é sua ferramenta. É incoerente o pregador falar baixo num grande templo, como também gritar em pequenos templos. É prudente todo pregador ter habilidade para usar sua voz e controlá-la em várias situações na qual se encontrar. Entenda que uma das características da homilética é proporcionar a habilidade de se expressar perante o público, quer falando, quer expressando corporalmente. Sua voz é sua ferramenta e sua ferramenta é a sua voz. A homilética nasceu quando os pregadores cristãos começaram a estruturar suas mensagens, procurando aprimorá-la com as técnicas da retórica grega e da oratória romana. A homilética te proporcionará uma boa didática, que é a capacidade de transmitir a informação de maneira que todos possam entender, ou seja, didática é a arte de ensinar com habilidade, e todo pregador é ou deveria ser um bom ensinador. Tem que ter essa didática, não aprender aulas mais adiante. O orador, deixa eu ver aqui mais à frente, para Severino Pedro da Silva, que é um escritor topíssimo, o objetivo principal da homilética desde o seu remoto princípio foi, o objetivo principal da homilética desde o seu remoto princípio foi orientar os pregadores na dissertação de suas prédicas e, ao mesmo tempo, fazer que os mesmos adquiram princípios gerais corretos e despertá-los a terem ideia dos erros e falhas que os mesmos, em geral, cometem. Nem todos têm a desenvoltura diante das pessoas. Todavia, se você deseja ter êxito na exposição da palavra, terá que pagar o preço para ser um pregador incomum. Portanto, nessa aula nós tivemos aqui uma noção da homilética, do que é oratória, do que é retórica, do que é eloquência. Faça anotações aí do que você tem aprendido, tá bom? Tome notas aí, com certeza eu já pedi para você fazer uns comentários como seu trabalho aqui abaixo aqui da nossa aula, tá bom? Portanto, vou dar uma dica para você, além de, no ato da leitura, faça a leitura ouvindo a sua voz, tá bom? Porque ouvindo a sua voz, você vai aprender melhores linguagens, vai melhorar a sua dicção, vai melhorar a sua articulação vocal, e assim você vai ter também uma maior capacidade de passar o conteúdo e, sobretudo, ser entendido. Portanto, até a nossa próxima aula, nesse mesmo canal.